Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho aqui sistematicamente, desta tribuna, tratado da questão dos gastos públicos, da baixa capacidade de investimento que nós temos visto no Brasil nos últimos anos, isso em função do crescente crescimento dos gastos correntes, dos gastos de custeio. Nós temos visto que mesmo no período onde a conjuntura internacional era extremamente favorável e que a arrecadação, a partir de 2003, começou a crescer sistematicamente, mesmo assim, a nossa capacidade de investimento continua muito baixa. Isto porque os gastos correntes continuaram crescendo sem parar e muito acima, numa velocidade muito superior ao investimento. O investimento sempre foi relegado a segundo plano. Mesmo com a história do PAC, onde se fez um book, se reuniu uma série de projetos, inclusive da iniciativa privada e das empresas estatais, da Petrobras, inclusive, para ilustrar o PAC como se fosse um instrumento novo que iria revolucionar o investimento no Brasil. Mas isso não vem se verificando. E nós tivemos, no domingo passado, uma entrevista importantíssima do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, pregando contenção dos gastos públicos. Disse o presidente do BNDES: o governo deve segurar gastos públicos para manter o crescimento. Ora, a afirmação do presidente do BNDES vai na contramão do que pratica o governo Lula. Quer dizer, gastos correntes que limitam o investimento, porque sem investimento o crescimento não vai acontecer. Porque o governo, historicamente, quem investe, é o maior investidor natural na estrutura brasileira de muito tempo, é o grande indutor dos investimentos em infraestrutura. Portanto, se nós não temos mais investimentos em infraestrutura por falta de capacidade de investimento do governo, o que é que vai acontecer? Isso vai travar o investimento da iniciativa privada e vai travar o crescimento do país. Então, é de extrema preocupação essa situação. Olha o que volta a comentar o presidente Luciano Coutinho. A agenda que proponho, quer dizer, investimento, é para o médio e longo prazos. Vivemos um período pré-eleitoral. Ora, o presidente Luciano Coutinho tentou minimizar a distância entre o que ele defende e o que pratica o governo Lula. Mas, de qualquer maneira, ele confessou que o período pré-eleitoral é um período onde os gastos continuarão crescendo e os investimentos, é claro, ficarão relegados. É muito grave essa situação. Por quê? Porque o Brasil necessitaria, para poder alavancar novos investimentos privados e ainda crescer a taxas mais elevadas, nós precisaríamos investir 25% do PIB, quer dizer, isso é o investimento total, a formação bruta de capital fixo, que é o termo que se dá ao investimento. A taxa hoje está em 18%. Quer dizer, nós estamos com uma defasagem de 7% do PIB em relação aos investimentos mínimos necessários para que o país continuasse a crescer a taxas mais elevadas. Ora, o que é que acontece hoje? Nós vamos crescer no ano que vem, sem dúvida, numa taxa até elevada. Por quê? Porque com a crise, a capacidade ociosa na indústria surgiu. Houve uma queda da produção, então a capacidade ociosa da indústria se verifica, e em cima da capacidade ociosa é possível crescer sem novos investimentos. Porém, quando essa capacidade ociosa, digamos, estiver próximo do zero, como é que nós vamos fazer? Como é que precisamos ter novos investimentos? E
É claro que o investimento em infraestrutura é básico para alavancar novos investimentos. Então, eu insisto que o governo está caminhando errado, gastando muito em gastos correntes e está se preocupando pouco mesmo. Por que a execução do PAC é baixa? Porque nós não temos capacidade de investir. Não adianta ter a ideia que colocar num book e juntar projetos privados, de estatais e do governo num belo programa que não tem viabilidade de execução. É por falta exatamente de capacidade de investir. Então, o que é que diz ainda o presidente Luciano Coutinho? Devemos ter um Estado eficiente combinado com as virtudes do mercado. O Estado ele tem as suas funções básicas sociais e tem a função de controlador também. O Estado controlador é importante. O Estado empresário é que não pode, que não existe. Não queremos ter o Estado empresário, mas o Estado controlador é importante para que a economia de mercado ande dentro dos trilhos. Além do mais, nós temos artimanhas fiscais para ampliar a margem de gastos. O governo agora decidiu direcionar depósitos judiciais para o Tesouro, para poder suprir necessidades de caixa. A MP 468 determina que depósitos feitos por cidadãos que questionam tributos ou taxas sejam transferidos para o Tesouro. Bom, e se esses cidadãos ganharem as causas judiciais? Esse dinheiro vai ter que voltar, gente. Então, é um uso indevido, porque esse dinheiro, no máximo, é um empréstimo. Na verdade, o governo está usando indevidamente os recursos de depósitos judiciais. Por decisão do Poder Executivo, a Câmara ampliou essa determinação a outros tipos de depósitos, como taxas e aluguéis devidos a órgãos públicos. Estima-se que a medida arrecadará a transferência de até 5 bilhões de reais em 2009 e 6,4 bilhões em 2010. Ou seja, a situação de caixa do governo não é boa. E ele inclusive, usa de depósitos gestos que não são recursos do governo. Isso não é arrecadação do governo. Promove manobras como o atraso de devoluções do imposto de renda. Eu recebi e-mail de aposentados que reclamam da inclusão na declarações da malha da Receita por conta de esclarecimentos em pensões pagas há 20 anos. Quer dizer, esse ano eles resolvem botar na malha fina? Por quê? Se esses são pensões recebidas há 20 anos. Um absurdo. Congela a liberação de emendas orçamentárias de bancada e individuais, que somam 14 bilhões de reais. Na avaliação de especialistas, o governo promove uma farra fiscal que apenas demonstra a leniência com que trata a questão dos gastos públicos. E eu não vou parar de tratar desse assunto aqui nessa tribuna. Continuarei fazendo, pois eu acho do meu dever e da responsabilidade desta casa fiscalizar e advertir o governo da sua farra fiscal.